Estamos aqui mais uma vez reunidos, né, graças a Deus, para poder iniciar os trabalhos de hoje. E como sempre, antes dos trabalhos, a gente passa os recadinhos da casa, né? Embora as pessoas, alguma grande parte aqui já conheça, mas sempre tem pessoas novas que é bom a gente repassar tudo que a casa faz, certo? Então, nós temos palestras, tratamentos com passes todos os dias, né? Os horários estão lá no nosso mural. Em geral, eles ocorrem às 20 horas, né, com exceção de alguns dias, ok? Que eu vou falar depois. Nós temos no domingo um trabalho bastante importante que se chama evangelização infantil. Então é bem interessante para que as crianças, né, vão tendo contato com a doutrina, vão começar a entender o trabalho. E uma coisa bem lúdica, assim, nada imposto, é uma coisa bem legal. E é bom que às vezes os pais vêm aqui, né, na palestra e nos passes do domingo pela manhã, e as crianças ficam lá no trabalho da evangelização infantil. Bem interessante. Ok? Então isso acontece todo domingo às 10 horas. Na sexta-feira, especificamente, a gente tem um trabalho voltado para dependentes químicos, né, tabagismo, esse tipo de coisa. É um trabalho que pode ser feito tanto com a presença do dependente quanto à distância. Então, geralmente, o dependente às vezes é meio reticente, né, de participar, de vir numa casa espírita. Então esse trabalho pode ser feito à distância, com familiares, amigos, pessoas que tenham interesse na melhoria daquele dependente, né, que hoje sofre. O atendimento fraterno, né, que é passar, conversar, entender um pouquinho o tipo de trabalho a ser feito na casa. Ele ocorre meia hora antes das palestras. Então, todo dia antes das palestras, meia hora, naqueles horários que eu falei, ocorre atendimento fraterno aqui na casa, né? O passe à distância, muitas vezes as pessoas vêm e querem tomar o passe à distância, mas vale ressaltar que o passe à distância também tem que passar no atendimento fraterno e também tem o teu cartão, ok? Para entender o passe e a forma que ele será feito. Nós estamos iniciando agora, nesta quarta-feira, né, o curso básico de Espiritismo, primeiro ano. Então ele começa agora dia 8/2, ok? Então, se alguém tiver interesse, se alguém souber de alguém que tem interesse, ainda dá tempo de começar, porque começa na quarta, tá? A inscrição aberta via plantão ou no atendimento fraterno também, meia hora antes da palestra. Na área social, a gente ressalta o trabalho feito a 80 famílias cadastradas. Ele ocorre todo sábado, segundo sábado do mês, né? E ele é distribuição de cestas básicas. Então a gente arrecada esses alimentos aqui na casa, monta as 80 cestas e distribui para essas famílias segundo sábado de cada mês. Então, com isso, a gente sempre pede, né, a colaboração de quem puder com alimento não perecível, para a gente ajudar a casa na montagem dessas cestas, que está crescendo a quantidade e cada vez mais a gente precisa de alimento, né? Para citar, neste mês, as cestas vão ser entregues agora neste sábado, dia 11 de fevereiro. E a gente está arrecadando para este mês, o que está mais precisando, leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Tá? São 640 quilos de alimento para cestas por mês. Então, por isso que a gente pede ajuda de quem puder. Existe também o trabalho com moradores de rua, ele é feito todo sábado, a partir das 16h30. Então, esse trabalho consiste na montagem de lanches, né? Líquidos como refrigerante, chá, esse tipo de coisa, chocolate quente. Então, depois das montagens, por volta de 17h30, 18 horas, o pessoal da casa sai com esses lanches e vai entregar nas imediações ali do Carandiru, para o pessoal que fica sempre ali. Então, é um trabalho bem interessante também, bem gostoso, e é aberto para a participação de qualquer um. Não precisa ter curso, não precisa ter nada, só precisa ter vontade de vir aqui e ajudar a casa a trabalhar, ok? Maiores informações, como sempre, no site, né, que é www.casadocaminhosantana.com.br. E último recadinho, que a gente fala também do livro Mirabelle, né, volumes, já está no volume 2, nós temos volume 1 e 2, à venda na livraria. Esse livro, vale ressaltar que ele foi editado pela casa. É a história de um médium bastante interessante, né, que vale a pena realmente conhecer todo o trabalho de vida dele, né, voltado ao espiritismo. Ok? Então eram só esses os recadinhos de hoje.
Então, agora pensando na continuidade do trabalho, na preparação para o trabalho espiritual, vamos pedir a todos que, se puderem, cerrem os seus olhos de forma bem leve, respirem mais fundo, se concentrem no seu eu interior, na sua alma. Nós, na verdade, somos espíritos encarnados, então nossa essência é a nossa alma, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente está muito na matéria e deixa desapercebido a nossa essência. E desta forma, de uma forma mais fluida, mais leve, vamos deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do cotidiano, os problemas diários, de forma que a gente possa nos conectar à corrente da casa, uma corrente de amor, de paz, de ensinamento, agradecendo aos mentores de luz que estão aqui presentes, que sempre com tanto amor e carinho preparam o ambiente para os nossos trabalhos. Que possamos também, Pai, nos conectar à corrente maior do nosso Mestre Jesus, uma corrente de muita sabedoria, muita luz e principalmente de muito amor, que nos ajudará nos trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigado. Então a palestra de hoje é Projeto em Construção. Ela é do livro Pensamentos que Ajudam e nosso palestrante será o Caetano. Grande parte já conhece o Caetano. Obrigado. Velho conhecido. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja em todos os corações. Nós já vamos agradecendo, né, ao Pai de amor e bondade pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos nessa segunda-feira de chuva, né, para acender essa chama chamada amor. É por isso que a gente se reúne, né? Nós vamos juntar as nossas energias, a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos aqui nessa casa, formando um feixe. E esse feixe com certeza vai irradiar para o espaço, né, atraindo a atenção dos nossos amigos maiores, que ampliarão essas energias e as levarão onde for necessário. É isso? Esse é o nosso trabalho aqui juntos, né? É fantástico isso? Bacana, né? Então, para isso exige a nossa participação ativa, né? A nossa concentração no início. E agora, o nosso focar o nosso pensamento aqui, né, no texto, para que nós possamos realmente estar emitindo ondas energéticas benéficas em favor de todos os nossos irmãos em necessidade. Para isso, nós contamos com a presença ativa, sempre, dos nossos amigos espirituais, que são os prepostos do Mestre Jesus, que estão sempre conosco, né? Sempre conosco, nos auxiliando e nos dando sustentação. Além de fazer a segurança necessária, né, o Jurandir? A gente sabe disso, que a nossa casa tem que ser protegida, né? Tudo, né? Precisa de organização, proteção, né? Então, sabendo disso, vamos ao trabalho, né? Conscientes dessa importância de estarmos aqui hoje e agora, nesse instante, trabalhando ativamente para a construção de um mundo melhor, de um pouco mais de paz. Porque tudo o que nós emitimos de bom vai formando, ajudando a formar essa egrégora, essa atmosfera, essa psicosfera positiva, combatendo as energias mais pesadas, né? Dissipando as energias mais pesadas, tornando toda a psicosfera em torno do nosso planeta um pouco mais respirável, mais leve, né, para todos nós e para todos os nossos irmãos de humanidade, encarnados e desencarnados, não é isso? Muito bem. Porque a gente sabe que encarnados e desencarnados são, né, dois lados da mesma moeda, não é isso? Muito bem, o texto que nós temos para meditar hoje e estudar é do nosso querido José de Luca. Todo mundo conhece o Zé Carlos de Luca, né? No livro Os Pensamentos que Ajudam. Isso é muito bom, pensamentos que ajudam. E é disso que estamos precisando, né? Estamos precisando de pensadores que ajudam, né? Pensadores que colaboram na construção desse mundo melhor que todos nós estamos batalhando para conseguir, né? E que já está chegando, graças a Deus, né? Muito bem. Chama-se Projeto em Construção. E ele inicia assim com uma frase bastante legal. A aceitação de si mesmo tem alguma coisa a ver com humildade, com a coragem de aceitar sua própria humanidade. Olha que interessante. A aceitação de si mesmo tem alguma coisa a ver com a humildade, com a coragem de aceitar sua própria humanidade. Um dos principais caminhos para se ter uma autoestima adequada é desenvolver a capacidade de aceitação
de si mesmo. Ninguém ama o que não aceita. Quase todos nós alimentamos uma forte sensação de auto-rejeição, por não sermos aquela pessoa perfeita que gostaríamos de ser. E isso nos deixa constantemente frustrados e inseguros, sem que o amor possa nos propiciar uma experiência mais feliz de viver. Poxa, está resumido aqui todos os nossos problemas, né? Todas as nossas aflições. Todos nós já aprendemos e nós falamos constantemente aqui na nossa casa que nós viemos do mundo, plano espiritual, já com uma bagagem muito grande de experiências e estamos numa nova experiência. E aqui, enquanto encarnados, nós somos o reflexo de tudo aquilo que nós acumulamos, não é isso? Todas as experiências. Nós somos seres milenários, né? E essas experiências, às vezes, não foram tão boas. Muitas delas foram de equívocos e enganos, não é isso? E hoje se refletem em formas de incertezas, de tristezas, né? De angústias, de ansiedade, né? É por isso que nós, às vezes, nos sentimos assim. E não sabemos de onde vem. Hoje nós sabemos. Nossos irmãos nos explicam. Vem de nós mesmos. Vem de nós mesmos. Está dentro de nós. É o que nós trouxemos. E é por isso que nós temos problemas, às vezes, no aceitar como nós somos. A autoaceitação que ele está falando aqui. A autoestima, né? Hoje é comum, né, os consultórios estarem superlotados de irmãos nossos reclamando de, realmente, depressão, né? Baixa autoestima, não é isso que eles falam? Não é isso? De onde vem tudo isso? Hoje nós sabemos. Vem da nossa própria alma. E que entra em choque, lógico, com o mundo atual, com o ambiente em que nós encontramos, que é às vezes hostil, não é isso? Às vezes encontramos um ambiente hostil. Nem sempre encontramos ambientes favoráveis para que a gente tenha uma certa comodidade em tocar os nossos projetos e as nossas tarefas. E aí, realmente, como ele diz aqui no texto, nos deparamos, às vezes, sendo muito duros com nós mesmos, cobrando de nós aquilo que ainda não podemos ter, que ainda não temos. Que ainda não temos. Daí, o porquê do texto, né? Nós somos um projeto em construção. Nós já aprendemos com nossos irmãos espirituais que nós somos seres em evolução. E que nós estamos numa escola adequada para o nosso nível espiritual, que é uma escola de provas e expiações, onde nós estamos testados, estamos sendo provados, ou estamos resgatando nossos equívocos do passado, com a lei divina, não é isso? Muito bem, e é por isso que nós entramos em conflito, é normal, é humano. Então, vocês não estão ficando loucos, nós não estamos ficando loucos. Alguns momentos, sim, os conflitos aparecem. E o que é legal, a doutrina espírita nos ensina a lidar com esses conflitos. Ao nos dar a informação de onde eles nascem, de onde eles estão vindo, já é um grande passo para nós começarmos a trabalhar. Quando a gente sabe de onde vem um problema, nós já traçamos um caminho mais seguro para trabalhar com aquilo, não é verdade? Porque é isso que nós temos que fazer nas nossas encarnações. Trabalhar, né? Trabalhar. E tudo para quê? Para nós conseguirmos uma experiência mais feliz, na medida do possível. Claro, nós estamos num mundo, como a gente já disse, que não é um mundo amigável, é um mundo até às vezes hostil, não é verdade? Mas nós temos que conseguir a felicidade possível. E qual é o nosso grande inimigo? Ele vai dizer aqui no texto, ó, o nosso grande algoz, aquele que realmente nos desgasta, né? Nosso grande algoz é o orgulho, que nos faz demasiadamente pretensiosos de uma perfeição para hoje, quando essa perfeição somente poderá ser conquistada ao longo de muitas vidas, de muitas experiências e também de muitos tropeços. Olha aí uma informação importante. Então os tropeços fazem parte da vida? Sim. Fazem parte do nosso aprendizado? Sim. Estão no nosso currículo? Sim. E por que vamos ter tropeços? Porque nós somos imperfeitos ainda. Ainda temos uma grande parte de nós que é totalmente ignorância pura. Uma delas,
que nós estamos apenas querendo começar a entender, são as leis divinas, né? Agora que nós despertamos nosso interesse por isso, né? Muito bem, ó. Então, muita informação aqui nesse parágrafo. Nós só vamos conseguir a perfeição, um pouco mais de lucidez, após muitas vidas e após vencer muitos tropeços, muitas dificuldades, né? Isso nos deixa um pouco mais tranquilos, né? A gente vê que dificuldade, tropeço, faz parte do nosso processo de aprendizado. Assim como é na escola, né? Quando nós fomos criança e nós estávamos aprendendo, e às vezes as lições eram muito difíceis para nós, né? Nós tínhamos que fazer o quê? Um esforço, não é isso? Recorrer até às vezes a aulas particulares. Muito bem. A vida também é assim. Nós temos que fazer esforço para aprender as lições, né? Por isso, relacionamos a aceitação de nós mesmos à humildade. Então, aceitar como o nível em que nós estamos tem a ver com humildade. Nós estamos reconhecendo aquilo que nós somos e não querendo ser mais do que somos. Aí a questão da humildade. O que passar disso aí é orgulho e pretensão puramente, só isso. E tola, né? Porque isso não vai te levar a nada, né? Não vai nos levar a nada. Nós temos que aceitar que nós somos seres em aprendizado ilimitados e ainda muito ignorantes. E temos muito que trabalhar e muito que conhecer. Perfeito? Então, nesse sentido, tudo que vier de informação é importante. A gente tem que passar pela nossa análise. É isso que Kardec disse, né? Tem que passar pela nossa razão. Porque nós já somos seres pensantes, né? Então, nós temos que processar todas essas informações, analisar e aproveitar aquelas que já nos forem possíveis de ser aproveitadas. Não basta saber que temos pontos fortes. É preciso também aceitar as nossas fraquezas e limites. Aceitar o nosso real tamanho. Olha que interessante essa informação, né? Nós somos ignorantes, nós somos imperfeitos, logo temos limites, somos seres limitados. É só nós aceitarmos isso que nós não vamos sofrer menos. Não é isso? Muito bem. O orgulho nos põe no mundo do ideal. E a humildade nos traz para o real. Olha que interessante, né? O único lugar em que as mudanças podem ocorrer, ou seja, onde as mudanças são possíveis. Então nós temos que trabalhar realmente com o mundo real. Nós não podemos divagar muito, fantasiar, querer aquilo que nós achávamos que nós merecíamos, né? Nós temos que trabalhar com o que nós temos, como nós estamos, né? Aí sim, nós vamos realmente nos equilibrar. Precisamos tirar as vendas do orgulho e nos enxergar com a naturalidade própria de um ser humano. Olha aí, orgulho. O orgulho realmente é um empecilho para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. O orgulho é aquele sentimento que nos faz sentir maior que todo mundo, né? Nos faz sentir ou achar que não temos mais nada a aprender com os outros, nem com ninguém. Isso é orgulho, né? Achar que os nossos irmãos não merecem mais que você, né? Que todos eles, primeiro você, depois os nossos irmãos. Se colocar sempre em primeiro lugar. Precisamos tirar as vendas do orgulho e nos enxergar com a naturalidade própria de um ser humano, ou seja, saber que o nosso irmão também é um igual. Saber que ele também tem as mesmas necessidades que nós, outros. Não é isso? Saber que ele precisa da nossa colaboração, como nós precisamos da dele. Nós estamos num mundo de sociedade, em que um precisa do outro. Não é isso? É assim a sociedade? Sociedade é isso. Nós, enquanto indivíduos sozinhos, não somos nada. Nós só somos alguma coisa quando nós estamos num grupo. Não é verdade? Vocês já perceberam isso? Por exemplo, nós, eu, Caetaninho, simples, não sou nada. Mas quando eu estou num grupo, vamos chamar num país chamado Brasil, sou os brasileiros, significa alguma coisa, não é verdade? Os brasileiros significam alguma coisa para o mundo, não é isso? Um povo solidário, um povo mais amoroso, né? Um povo que acolhe os irmãos diferentes, né? De todo o globo. Então, mas enquanto sozinho, sou muito pouco. Mas no grupo brasileiro nós somos muito, nós somos alguma coisa, não é isso? E assim sucessivamente, né? Nem sempre agiremos com perfeição. Nem sempre seremos os melhores, os mais fortes. Nem sempre saberemos as respostas.
nem sempre encontraremos a solução pronta para tudo. Olha que interessante, né? Ou seja, nem sempre. Né? Ainda mais num mundo como o nosso, né? Que é um mundo feito de contrastes. Né? O que é verdade? Né? O que é luz? O que é sombra? Né? O que é verdade? O que é mentira? Né? Nem sempre estaremos de bom humor. Nem sempre teremos paciência. E quando tudo isso acontecer, vamos nos render à nossa condição humana e, a partir dela, construir as pontes do nosso crescimento. Só cresce quem é humilde. Olha que interessante, não é verdade? Só cresce quem é humilde, ou seja, que sabe realmente o seu tamanho e, sabendo disso, sabe ser solidário, compartilhar, dividir, trabalhar junto, formar equipe, trabalhar em equipe. Repito, sozinhos nós não significamos nada, não somos nada. Mas juntos sim. Olha aqui a Casa do Caminho, né? A Casa do Caminho é um resultado disso, né? Um grupo de irmãos que se entendem ou não se entendem muito bem, mas tentam entender, fazem um esforço para se entenderem. Como todo mundo. Se reúnem, né? Para construir o ideal, para trabalharem o ideal, né? Pautados pelo Evangelho de Jesus, tendo o Evangelho como caminho, isso já é muito importante, nós temos um objetivo comum qualquer, seguir os passos do Mestre, seguir as lições do Evangelho, não é verdade? E aceitar os esclarecimentos que vieram através de Kardec. É isso que nós fazemos nessa casa. Isso nos junta, nos une, né? E a gente esquece o que nos desune. Tá vendo? A gente fica focado o quê? No que nos une, no que nos torna um aglomerado que faz a diferença. Que pode fazer a diferença, depende das nossas ações e das nossas atitudes, não é isso? Podemos fazer a diferença. Né? Nosso irmão relacionou aqui um monte de trabalhos que a casa tenta executar, colaborar, tudo isso que é o nosso contributo, a nossa contribuição, né? Porque tantos outros irmãos nossos estão trabalhando no mesmo sentido, não é isso? Muito bem, é isso. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, nos unir, tentar trabalhar em grupo, porque assim nós aprendemos, não é verdade? Aprendemos muito. Um exemplo disso são as escolas. As nossas escolas, elas juntam grupos novamente. Né? Porque a gente sabe, todos nós já temos alguma ligação, né, desde o plano espiritual. Aqui, às vezes, não apenas nos encontramos, né, nos reunimos novamente para retomar projetos que nós já iniciamos, iniciamos em outras dimensões da vida. E é o que acontece, né, com os meninos das escolas. Né? Formam grupos compactos, criam-se amizades novamente os laços se reafirmam, aí tocam projetos, tá vendo? Né? É só um exemplo, e a coisa tende a crescer. Né? Olha só, o orgulhoso acha que já atingiu o patamar da perfeição, e que, se algo ainda não deu certo, é porque o mundo é culpado. Assim pensa o orgulhoso. Não, eu sou perfeito, eu já aprendi tudo que eu tenho que aprender. Esse mundo que é o problema. Mas ele não percebe que ele faz parte desse mundo. Né? Nesses momentos, a humildade nos ajuda a enfrentar a nossa ignorância. Então, colocar-se no seu real tamanho, na sua real condição, ajuda a vencer a ignorância. Por quê? Porque nós vamos buscar o que? Conhecimento, não é verdade? Tudo aquilo que nos preocupa, que nos inquieta, nós vamos buscar conhecimento. É isso que nós estamos fazendo. Ao adotarmos a doutrina espírita, nós estávamos atrás do quê? De maiores esclarecimentos. Porque nós já tínhamos vários séculos de informações, de filosofias acumuladas, e nós viemos buscar o quê? Mais conhecimento. E a doutrina espírita não está abrindo novos véus, novas camadas de conhecimento para todos nós? A todos aqueles que estão interessados realmente em ir buscar? Está aí, livre para todos, né? O orgulho nos faz ter ilusões de grandeza a nosso respeito. E assim impede que identifiquemos os nossos erros, para então superá-los. É outro problema do orgulhoso, ele não admite que erra, que tem erros, não é verdade? Portanto, ele não tem o que acertar. E, portanto, ele vai levar muito tempo para descobrir que ele viveu muito tempo em erro. O humilde não. Ele está se autoavaliando a todo instante, né? Por isso, muitas vezes, a nossa vida trava. Por mais que se tente movimentá-la para frente, pois o orgulho,
é como um véu que encobre as nossas imperfeições e limites, e somente quem enxerga a sua própria realidade é capaz de mudá-la. Olha como é importante a gente realmente tirar o orgulho na nossa frente, né, da nossa vivência. Tentar viver com mais humildade, né, porque realmente ele é o grande empecilho para que nós possamos modificar, inclusive, a nossa própria vida, nossa própria realidade. Aceitemos que não somos uma obra pronta. Olha só que interessante. Que nós estamos em construção. Que nós somos seres espirituais em evolução. Na escola propícia para isso, que é o nosso querido e amado planeta Terra. Que é um planetinha lá nos confins da galáxia, né? Não é isso? O sistema solar já está nos confins da galáxia, não é verdade? Já é a periferia do sistema, né, solar. A Terra, então, coitadinha, é um cantinho, né? Um cantinho esquecido nos confins do cosmos, não é verdade? Isso não é para nos diminuir nem nos entristecer. É o cantinho que nós merecemos. É esse planetinha azul, pequeno, não é um planeta grande, não, é um planeta pequeno, azulzinho, né? Uma diversidade imensa. E é muito caro aos nossos irmãos espirituais pelas suas belezas e pela sua diversidade, pelos seus vários biomas e ecossistemas. Olha que interessante. Apesar de ser um planeta pequeno, ele tem uma importância enorme para os nossos amigos, para os nossos engenheiros cósmicos siderais, né? E é por isso que ele tem a atenção dos nossos irmãos superiores, né? Mas nós temos que ter essa consciência, que nós não somos o maior planeta do universo, nós não estamos no maior sistema da galáxia, né? Nosso sistema solar não é o maior. Nós, enquanto agrupamento humano, não somos os melhores. Não sabemos nada, somos crianças espirituais ainda. Olha, tendo essa compreensão, você vai buscar melhoria, você vai buscar mais conhecimento. Você sabe que você precisa aprender, como a criança, que sabe que não sabe nada, é que o professor que tem o conhecimento. E é por isso que ela idolatra o professor, não é isso? O mestre, né? Muitos têm admiração pelo mestre, porque ele está com o conhecimento, não é verdade? Nós é a mesma coisa, enquanto humanidade. Os nossos irmãos superiores sabem muito mais do que nós. E eles estão aqui nos orientando. Por que não dar ouvido aos nossos irmãos superiores, né? Por que não analisar o que eles estão nos dizendo? Porque o nosso orgulho não deixa, né? Nós achamos que nós sabemos de tudo, não precisamos de mais nada. E não é bem assim, né? Precisamos de tudo ainda, porque nós somos muito ignorantes. Aí ele continua. Então, aceitemos que não somos uma obra pronta. Admitamos que somos um projeto em construção e que ainda carregamos pedras disformes que aos poucos serão naturalmente lapidadas. Olha só o termo, hein? Naturalmente lapidadas. Quem que vai lapidar essas pedras? Se nós nos despertarmos rapidamente, o sofrimento, não é verdade? E se nós despertarmos? O amor. O amor vai lapidando todas as nossas imperfeições. E se nós nos despertarmos? A dor. A dor vai lapidar, não é isso? Quem que vai escolher? Nós mesmos. Nós que somos, além de espíritos imortais, somos livres, temos livre-arbítrio, né? E não fiquemos tão desapontados conosco, porque nem Deus deixa de nos amar e compreender um minuto sequer nos momentos em que as nossas fraquezas se escancaram. Então, o Pai nunca nos abandona? Nunca. Por mais pequeninos que nós sejamos? Não. Né? É aquela velha a história que Jesus disse: olhai as aves do céu, né? Olha as plantas, os lírios dos campos. Esses caras são menores que nós, não são? Não estão no reino inferior da criação ainda? São nossos irmãozinhos em natureza, ainda irmãos menores. Deus os abandona? Não. Por que ele abandona a nós, seres humanos, já que somos os seres superiores da criação, né? Nesse nosso mundo, tá, gente? Aqui, para nós. Nós somos o top aqui nesse mundo, certo? Então, por que Deus iria nos abandonar? Então, quando nós estivermos tristes, ressentidos, chorões, desanimados, vamos pensar nisso. O Pai sempre está conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Só que muitas vezes nós criamos uma carapaça em torno de nós que impossibilita o quê? A comunicação, não é isso? Nós é que criamos embaraços para receber as luzes que estão sendo emitidas em nossa direção. Então não é Deus que nos esquece.
Somos nós que nos esquecemos mesmo. E tecemos uma capa negra em torno de nós, que nos impede de receber as luzes que vêm do alto. Certo, meus queridos? Bom, Deus sabe que é a fraqueza que um dia nos fará forte. Olha que interessante, preste atenção nessas afirmações. Deus sabe que é a fraqueza que um dia nos fará forte. É a ignorância que nos trará a sabedoria. É a doença que nos levará à saúde. É o erro que nos conduzirá à experiência do acerto. Olha que interessante isso. Por quê? Porque são experiências. E nós precisamos experienciar. Até o erro. Nós só vamos descobrir, às vezes, o que está errado quando erramos, não é verdade? E procuramos o quê? Acertar. A doença, nem se fala. Nós já sabemos que a doença nada mais é do que correções em nós mesmos, não é isso? São mestras que provocam dor às vezes, mas são necessárias para que nós aprendamos a não realmente incorrer mais contra as leis divinas. Às vezes é um pouco difícil nós admitirmos isso aqui, não é isso? É uma das coisas mais difíceis se nós pensarmos dessa forma, não é? Talvez seja o mais difícil, nós, alunos espirituais, é aprender isso aqui. Tá? Que a doença nos levará à saúde. Então, mas se nós não admitirmos que a vida continua, que nós somos seres imortais, realmente isso aqui fica incompreensível, não é verdade? Para compreender isso aqui, nós precisamos saber que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. E que a material faz parte dessa vida. É só uma parte da nossa vida integral. Senão a gente não entende. Tá? E ele ainda afirma aqui, ó, tudo está certo na ordem divina. Poxa, tudo está certo na ordem divina? Sim. Nós é que ainda não temos condições, olha lá a nossa ignorância, nós é que não temos condições, na condição de espírito medianos que somos, de entender essa ordem divina. E como ela se organiza e como ela corrige tudo. Nós estamos querendo aprender isso, né? É isso. Não que que a ordem divina está incorreta. Nós é que não compreendemos. Né? Hoje só podemos ser o que somos. E isso é bom. Isso é permitido. Isso é humano. Olha que interessante. Hoje só podemos ser o que somos. Quer dizer, não adianta querer ser mais do que somos. Isso vai levar a erros, né? Vai levar a tropeços que vai nos atrasar a marcha. Essa marcha evolutiva que ele está tratando aqui no texto. Ou seja, tá bom? Então vamos nos entender como projeto em construção. Admitindo isso, os nossos coraçõezinhos ficarão mais tranquilos. Né? E vamos trabalhar dentro dessa perspectiva, dentro das nossas possibilidades. Mas isso não é uma mensagem para nos acomodarmos, não. Muito pelo contrário. Esta é uma mensagem para nos dar ânimo a fazer o que já sentimos que podemos fazer. Se nós já sentimos que podemos fazer, vamos fazer. Tá? Sem medo, ok? E para finalizar nosso bate-papo de hoje, eu trouxe aqui o livro do Chico Parnaso. Pega para mim, Ayrton, por favor. Esse Parnaso de Além Túmulo, né? Que é um livro de poesias de poetas mortos. Tá? Todos que estão aqui mandaram essas poesias pelo Chico lá em 1930 e quanto? 1936? Foi o primeiro livro que o Chico publicou, né? Psicografou. E aqui tem um poeta chamado Augusto dos Anjos, vocês ouviram falar? Ficou muito famoso quando ele era vivo também. E ele tem um poema chamado Evolução, que eu acho que é bem o caso aqui para nós. Aí o Augusto dos Anjos diz o seguinte nesse poema Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorre o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares,
nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulado no cárcere das lutas, viemos no princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Então está aí resumido, né, nesse poema de Augusto dos Anjos, a nossa viagem cósmica, tá? Do princípio inteligente até ao ser puro, os anjos, né? É nessa caminhada que nós estamos, queridos. Já caminhamos bastante, né? Já estamos na fase do ser humano, no reino nominal. E daqui nós vamos partir para sermos anjos, não é isso? E depois, arcanjos, né? E depois, e assim, infinitamente, até chegar aonde? Até chegarmos à condição de espíritos perfeitos e co-criadores com Deus Pai. Esse é o nosso destino cósmico. Graças a Deus. Paz a todos. Só que temos que reconhecer as nossas limitações. E nos amarmos, né? Que ele pede, né? Pede que nos amemos. Então agora, nesse momento, a gente abre para quem quiser fazer pergunta, colocação sobre o tema. Eu só aceito colaboração. Pergunta difícil, não. Perguntas, não. Tá, a gente passa para o Jurandir. Pergunta difícil é com o Jurandir aqui, que é o nosso catedrático. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Boa noite, Caetano. Obrigado. Boa noite, Mourinho. Tudo bem? Caetano, eu lembro, acho que de uma aula sua, só se você puder trazer depois para a gente, tinha essa questão, né, parece que daquela pirâmide, o orgulho era o pico da pirâmide, né? Você lembra que vinha, assim, porque é uma sequência, a gente acha que é só o orgulho, né? Mas essa pirâmide é revestida de vários, né? O ego, né? Sim, porque a gente precisa lutar, né? Exatamente. Porque nós já estamos no estágio, queridos, nós, espíritos medianos, já estamos no estágio bem avançado de evolução. Por exemplo, nós já não matamos, né? Nós não tiramos a vida nem de animaizinhos, né? Quando fala em tirar a vida de alguém, ou mesmo de um animal, nós já sentimos mal, não é verdade? Muitos de nós, eu garanto aqui, que se tivesse que matar um boi ou uma galinha para comer, uma vez por semana, não comeria mais carne, né? Já abandonaria esse negócio, né? Nós só comemos porque, né, está no supermercado, tal, a gente não vê mais o processo todo, né? Mas muitos de vocês aqui, se tivesse que matar um animal, acho que não, mesmo para comer, vocês não fariam isso, né? Buscariam outras alternativas. Isso mostra o quê? Evolução, não é isso? Muitos de nós também já arrepiamos só de pensar em prejudicar um ser humano, né? Prejudicar o outro. Eu digo assim, roubar, espoliar, enganar, mentir, essas coisas, né? Muito bem. Quer dizer, a parte grossa nós já fizemos, né? Nós somos medianos. O que falta? A parte fina, o refino, né? Então aí vem. Agora, combater o orgulho, combater o egoísmo, combater vaidade, né? Combater luxúria, não é isso? Que são coisas mais, as camadas mais, né? Que estão aqui mais, as de baixo nós já conseguimos, faltam as mais superiores. E é esse o trabalho agora de espíritos medianos que somos. Trabalhar essas questões mais morais, né? Nós superamos bastante física. Essas questões mais morais. Então, esse é o trabalho, e é um trabalho dificílimo. Por quê? Porque tudo isso é o resultado da nossa evolução, nosso trabalho. Tudo que nós aprendemos está acumulado em nós. E isso agora vem à tona, a gente vai percebendo isso, que nós somos ainda avarentos, somos briguentos, somos ranzinzas, temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de esquecer, somos muito melindrosos. Então tudo isso nós vamos percebendo e nós vamos, às vezes, pensando que, poxa, eu não posso ser assim, né? Isso me torna uma pessoa infeliz, não me deixa muito feliz, porque depois eu fico pensando, puxa, eu devia ser mais delicado com as pessoas, eu devia ter perdoado, eu devia ter deixado para lá. Isso gerou uma confusão incrível, né? E a gente vai pensando nisso e vai realmente se moldando, porque nada, como ele diz aqui, nós estamos em construção, nada acontece de um dia para o outro. Construção exige o quê? Um tijolinho em cima do outro, não é verdade? Bem colocadinho, arrumadinho, porque senão cai tudo, não é verdade? Então, esse trabalho, ele é natural, por isso que ele é natural, mas nós temos que tomar consciência desse trabalho. A hora que a gente traz para a consciência, nós vamos dando consistência
para esse tijolinho que nós estamos colocando. É como se nós fôssemos colocando a argamassa nesse tijolinho para que ele ficasse firme. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo, tá? Ao pensar no que as nossas ações, no que o nosso falar, o nosso pensar, as nossas atitudes provoca no outro. E nós vamos percebendo que provoca, às vezes, reações não agradáveis no outro. A minha forma de pensar, a minha forma de falar, né, a forma como eu falo. Tem gente que fala assim, não, eu sou assim mesmo e acabou, me aceite assim. E às vezes não é bem assim. Por quê? Porque senão eu vou ter que aceitar o outro do jeito que o outro é, com pedra e tudo também. E muitas vezes essas pessoas que falam isso, que tem que aceitar ele de casca e tudo, não aceitam o outro com casca e tudo. Ele exige que o outro venha todo descascadinho, bonitinho, né? Não venha aquele abacaxi. Entendeu como é que é? Vocês percebem? E vocês veem na sociedade isso. Isso a nível de conjunto fica complicado, porque vira uma onda, um pensamento, uma filosofia, né? E que muitos nossos irmãos apoiam. E aí gera o que normalmente esses pensamentos geram, que conflito. Perfeito? Então nós, sabendo disso, que a partir do indivíduo que realmente se vai modificar o todo, como ensinam nossos irmãos espirituais, nós temos, aí sim, nós sabemos que temos que trabalhar o quê? Nós mesmos. Temos que trabalhar primeiro nós, para depois ver refletido no nosso irmão. Esse é o nosso trabalho, tá bom? Interessante, né, Caetano, que a gente, parece que a coisa vem de cima mesmo. Eu tenho umas amigas que trabalham com autoconhecimento, tem uma filosofia super importante, e fala isso, de a gente começar a reconhecer essa humanidade que existe, porque a gente fica querendo perfeição em tudo. Exato. Né? A gente quer ser perfeito, a gente quer... E aí começar a reconhecer que existe uma humanidade nessa terra, que não adianta a gente, por mais que a gente lute, né, ou se ache preparado, ou se ache superior, eu acho que a gente tem que começar a combater também, às vezes mesmo nós que praticamos essa religião, principalmente, tentando todo dia, é um orgulho espiritual, sabe? Principalmente. Um orgulho espiritual. Às vezes a gente acha que é melhor que as pessoas, às vezes a gente acha que é mais evoluído, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Reconhecer essa humanidade e parar de jogar para as pessoas, né? Quando a gente conseguir entender que somos nós, né, que a gente precisa desse autoconhecimento, a gente primeiro precisa se conhecer, né? Porque, infelizmente, a gente acaba jogando sempre lá fora, né? O político é muito ruim. Exato. A gente acha que está fora da gente. Cunhado é ruim. Tudo é ruim. Isso que ele falou aqui, que o mundo é ruim. Eu acho que de uns grandes passos que eu fico feliz de participar aqui dessa casa, com todas as pessoas que eu conheço, que foi realmente buscar esse se conhecer mesmo, esse autoconhecimento, que é o que a doutrina prega. Né? Exatamente. Para a gente assumir um pouco mais de responsabilidade, porque a responsabilidade está na gente, não nas pessoas. Exatamente, para assumir a nossa responsabilidade integralmente. Obrigado a você, querido. E E nós, principalmente os espíritas, não podem ter esse sentimento de orgulho. Nós não sabemos, não somos mais nada que ninguém, não sabemos mais nada que ninguém, apenas estamos buscando. Se existe alguma coisa positiva nos espíritas, é essa vontade, essa disposição de buscar, ir além. Né? Não é isso? Ir além do que já está estabelecido por 18 séculos, avançar nesse conhecimento. Isso sim nós estamos fazendo até os nossos irmãos maiores, escritores, pensadores, fazendo com muita coragem, não é isso? Até enfrentando franca oposição de vários setores, né, do pensamento. Fala, Jurandir. Falar que ele falou em orgulho espiritual. As pessoas, quando partem do mundo, elas vão para o mundo. Não vão para o mundo imediatamente iluminado. Geralmente tem o nosso estágio. Exatamente. Nós chamamos de umbral, próximo da terra, cascadura. Setor de depuração, né? Setor de depuração. Tem que lapidar, né? As pessoas não podem, porque é uma questão de... É uma lei física, né? Que a pessoa, é uma lei de gravidade, ela é atraída de acordo com a sua condição. Exatamente. Então, o nosso corpo espiritual, ele é grosseiro do jeito que nós somos aqui. Então, o orgulho espiritual é relativo. Se nós somos orgulhosos aqui, nós vamos ser orgulhosos lá. Exatamente. Então, esse estágio vai fazer com que o indivíduo vai aprendendo, porque lá as lições vão ser muito mais duras. Nós vamos ter mais um empecilho do corpo que bloqueia. Exato. E faz com que amortiza, né? Saboteamos aquilo que realmente nós somos. Ali não tem jeito, ali é uma vergonha só. Pelo que nós entendemos, que os espíritos já explicaram, né? O indivíduo que está nessa condição fica constrangido, porque à medida que ele vê o ser superior, porque lá é a hierarquia toda moral, está no livro, está nas leis morais, está no evangelho, né? Então a hierarquia toda moral. Então o indivíduo, só de ver o espírito passar, aquela virtude de crescimento natural,
o indivíduo se sente constrangido, o cara se esconde do outro até, né? Então, quando chega o nosso, igual o Clarencio lá, quando Exato. é um negócio tremendo. Então, o indivíduo sente a diferença que tem Exato. da hierarquia. Né? Por isso que vamos tentando, já aprendendo então, aqui, né? Ali começa, Já vamos treinando aqui, né? Ali começa tudo de novo, ali é a vida real. Né? Você falou poeta dos mortos, os poetas são muito mais vivos. Muito mais vivo do que nós, mas tudo bem. Então, eles... nós vamos aprender. O que você leu nesses últimos trechos aí é de uma sabedoria milenar. Nós não deu para esmiuçar, traduzir tudo que ele falou. Mas é uma coisa linda demais. Nós não chegamos aí. Exatamente. Tudo que ele falou aqui. Exatamente. É isso, meus queridos. E nós temos que começar realmente a ter essa humildade, deixar o nosso orgulho de lado, saber que nós somos seres limitados, ignorantes ainda, que isso vai nos ajudar, inclusive, nos planos espirituais da vida, tá? Se nós chegarmos lá pensando o que nós não somos, vamos sofrer muito mais para encarar a realidade. E é por isso que muitos espíritos vêm aqui pedir ajuda, ficam atrelados ao planeta Terra por causa disso, que chegam no plano espiritual e quebra a cara. E quebra a cara por quê? Porque ele pensa que é o que ainda não é. Perfeito? Então... Exatamente. E esquecendo que plano dos encarnados e plano espiritual não é tão distante assim. Nós não estamos tão distantes aí, como bem disse o Jurandir, nós estamos muito próximos. A natureza não dá salto. Morrer, deixar esse corpo físico, não significa dar salto na evolução. Ninguém vira anjo só porque desencarna. Muito pelo contrário. Né? O plano espiritual é o outro lado do trabalho que nós temos que fazer. A origem, né? É a nossa origem. Né? Aqui é que nós estamos num trabalho de exercício. Lá é a nossa pátria espiritual, a pátria verdadeira. E é lá que muitas coisas realmente se esclarecem. Então, vamos buscando já trazer essa pátria espiritual para o nosso mundo individual. Tá? Com esses esclarecimentos espirituais. Que aí esse trabalho vai sendo muito mais fácil. Nos será muito mais fácil. Ou seja, nós estaremos um pouco mais esclarecidos, menos ignorantes. É isso? Não vou falar mais esclarecidos, não. Vamos falar assim. Menos ignorantes. Tá? De aceitar as nossas limitações e sabermos que nós somos seres em construção, enquanto encarnados e depois de desencarnados, tá bom, queridos? Ninguém vira anjo no estalar de dedo, ok? Muito paz a todos, felicidades para vocês, boa chuva, continue curtindo a chuva e boa semana para todo mundo, tá? Vamos meditar nesse texto, ok, queridos? Colocar um ponto rapidinho. Ah, é? Não posso ir embora ainda, não? Só rapidinho. Na verdade, até desmitificar um conceito que eu já ouvi, né? Na verdade, o projeto de construção de escritura são duas partes. Faz o projeto lá e vem construir aqui. Exatamente, né? Exatamente. Porque eu já ouvi muita gente falar com o conceito errado. Ah, tá bom, se eu não conseguir aqui, lá na erraticidade, com a minha consciência expandida, eu vou fazer, eu vou melhorar. Não é assim, né? Exato. Lá, como o Juradir disse, se não fez, vai passar vergonha. Exatamente. Tem que voltar aqui para a escola, projeta lá e constrói aqui. Exatamente. Com a consciência expandida, ele vai sentir muito vergonha porque ele teve a oportunidade de fazer e não fez. Falei, putz, grilo, perdi meu tempo, né? Fiquei fazendo coisas que não tinha nada a ver e o que eu realmente tinha que fazer, eu não fiz, né? Exatamente isso. Então, exatamente, os planos, o planejamento acontece lá e a execução é aqui. Essa casa é uma obra de lá. Exatamente. Exatamente. Essa casa é uma prova disso. Na verdade, todos nós nos comprometemos a trabalhar nesse projeto, né? Para o nosso crescimento individual e por quebra, né, por via de consequência, nós colaboramos nesse projeto coletivo. Olha que maravilha. É assim que a vida se faz. É assim que nós temos que colaborar com o mundo, achando que realmente nós não somos a última empadinha lá, né? A última azeitona da empadinha, né? Nem a última cereja do bolo, essas coisas todas, a última batatinha do pacote. Não, nós somos iguais aos nossos irmãos, nem mais, nem menos, ok? Muita paz a todos, então. Boa semana e vamos lá. A vida é luta e é para isso que nós viemos, tá bom, queridos? Muita paz. Obrigado. Bom, então agora para nós concluirmos nosso trabalho, nós vamos nos preparar mais uma vez para nos sintonizar na corrente da casa, daquela forma mais leve e fluida que eu falei no início do trabalho. E dessa forma, agradecendo os momentos maravilhosos que tivemos, agradecendo mais uma vez os mentores de luz que com tanto amor e carinho preparam sempre esse ambiente para nós, agradecer a corrente maior do nosso Mestre Jesus, que nos agraciou com certeza com a sua presença. E dessa forma,
muito agradecido, muito leve, muito satisfeitos, vamos vibrar pelos nossos irmãos mais necessitados, de forma rápida os irmãos que estão nas ruas, passando fome, passando necessidade, e muitas vezes lembrando que esse irmão não precisa de um prato de comida, ele precisa de amor, precisa de compreensão, de carinho. Isso é uma coisa que qualquer um pode dar. Vamos pensar nos nossos irmãos que estão aprisionados, não vamos julgá-los, porque na verdade não estamos aqui para julgar ninguém, eles estão julgados ali pela lei de Deus, pela lei dos homens, não pela lei de Deus. Então pensar nesses irmãos de forma positiva, que eles saiam dali melhores que entraram, e sigam também o seu trabalho de evolução no estágio que estão. E por fim vibrar pelos nossos irmãos que estão acamados nos leitos dos hospitais, que estão passando momentos de sofrimento, vibrar muito amor por eles e pedir a espiritualidade maior que esses momentos sejam abrandados, que eles estejam, os que estiverem próximo da passagem, tenham uma passagem tranquila e sejam acolhidos do outro lado lá pelos irmãos da espiritualidade. E por fim, vamos pensar que todo este amor e carinho desta corrente maravilhosa possamos levar para dentro dos nossos lares, protegendo os nossos lares, melhorando a comunhão com os nossos familiares, porque na verdade na base da família está o nosso verdadeiro trabalho espiritual. E levar também para os nossos ambientes de trabalho. Desta forma, possamos estar plenos, firmes e fortes para seguir o nosso trabalho de evolução. Que assim seja. Graças a Deus. Então só pedir para quem for participar do trabalho de paz ficar em silêncio, a gente vai iniciar agora, ok? Obrigado, boa noite.